Será que o ar gélido que o atingiu como uma bofetada sólida era real, ou apenas o fantasma do calor sufocante de Bangkok que ele deixara para trás na rua? Liam, 22 anos, a mochila de viajante colada às costas suadas, pestanejou sob as luzes brilhantes do Siam Paragon. Parecia outro planeta. Mármore polido estendia-se como um lago congelado, refletindo o brilho de montras que pareciam portais para mundos inatingíveis. Chanel, Gucci, Prada. Nomes que ele só via em revistas velhas nos hostels. O cheiro no ar era uma mistura estranha de perfume caro, couro novo e algo vagamente floral e doce, talvez dos arranjos imaculados de orquídeas. Ele sentia-se como um micróbio numa placa de Petri imaculada. As suas calças cargo desbotadas, a t-shirt com o nome de uma banda obscura e as sandálias gastas gritavam farangue de orçamento limitado neste templo do consumo de luxo. Os outros clientes deslizavam, não andavam. Mulheres tailandesas elegantes com peles de porcelana e bolsas que custariam mais do que toda a sua viagem de 6 meses pela Ásia. Homens de fato impecável. Turistas, sim, mas do tipo que chegava em carros com motorista, não em tuk-tuks barulhentos. O seu objetivo era simples, quase profano naquele ambiente, encontrar uma casa de banho. E talvez, se a coragem permitisse, uma loja de conveniência para comprar uma garrafa de água gelada. O mapa do centro comercial, um ecrã tátil gigante perto da entrada, parecia tão complicado como o painel de controlo de uma nave espacial. Ele sentiu o suor a escorrer-lhe pela testa, mesmo no ar-condicionado. Era o calor residual ou puro nervosismo. Enquanto tentava decifrar os ícones no ecrã, parou por um momento para consultar o seu telemóvel, verificando se tinha alguma mensagem do seu companheiro de viagem que se separara dele para explorar um mercado de rua. Foi nesse instante que o mundo pareceu abrandar e focar-se num ponto de desagrado agudo. Uma mulher, talvez nos seus 50 e poucos anos, impecavelmente vestida com seda tailandesa de um tom profundo de ameixa, joias discretas mas inegavelmente caras a adornarem-lhe o pescoço e os pulsos, fixou-o. O seu cabelo negro estava preso num coque perfeito, o rosto maquilhado com precisão artística. Ela emanava uma aura de riqueza e impaciência. Kunsirikit, embora Liam não soubesse o seu nome nem o seu estatuto, parou a poucos metros dele, o seu olhar varrendo de cima a baixo com um desdém tão palpável que Liam sentiu um arrepio. Então ela falou. A voz dela, aguda e cortante, quebrou o murmúrio elegante do centro comercial. Falou em tailandês, rápido e zangado, mas o tom era universal. Apontou para ele, depois para os seus pés, depois para a sua mochila. Algumas palavras em inglês, carregadas de desprezo, perfuraram a torrente tailandesa. No place, dirty, look at you. Liam congelou. O sangue fugiu-lhe do rosto. Excuse me, conseguiu balbuciar, a sua própria voz um fio patético. I was just looking for the... Kunsirikit não lhe deu atenção. Fez um gesto imperioso na direção de 2 seguranças uniformizados que se materializaram como por magia. Continuou o seu discurso indignado em tailandês, os seus gestos a tornarem-se mais veementes. Os outros clientes, aqueles que estavam suficientemente perto para ouvir, desviavam o olhar, fingindo um súbito interesse nas montras ou nos seus telemóveis. Ninguém o olhava nos olhos. Era como se ele se tivesse tornado invisível, ou pior, uma mancha a ser removida. Os seguranças aproximaram-se. Eram jovens, os seus rostos impenetráveis, mas Liam pensou ter visto um lampejo de desconforto nos olhos de um deles antes de a máscara profissional assentar. Reconheceram Kunsirikit, claro. Um deles dirigiu-se a Liam em inglês hesitante, mas firme. Sir, please come with us. Não era um pedido. But what did I do? A voz de Liam tremia. Sentia as bochechas a arder. A humilhação era um nó na garganta. Não houve resposta. Um segurança colocou-se de cada lado dele. Não o tocaram, mas a sua presença era uma barreira. Foi escoltado como um criminoso para longe do mapa do diretório, passando pelas montras reluzentes, sentindo os olhares fugidios dos outros clientes. Para onde o levavam? Para uma sala nos fundos? Para a polícia? O pânico começou a borbulhar. A escolta terminou abruptamente perto de uma das saídas laterais, menos grandiosa. Please, leave, disse um dos seguranças, o tom ainda formal, mas sem a hostilidade da mulher. Depois viraram-lhe as costas e voltaram para o interior do labirinto de luxo, deixando Liam sozinho na soleira, o bafo quente e úmido de Bangkok a envolvê-lo novamente como um cobertor sujo. Ele ficou ali por um momento, a tremer, o coração a bater descontroladamente. O que acabara de acontecer? Foi expulso, humilhado publicamente. Por quê? Por causa da sua aparência.
por não pertencer. A raiva começou a misturar-se com a vergonha, uma mistura tóxica que lhe subia pela garganta. Cambaleou para longe da entrada, encontrando um banco de betão sujo numa paragem de autocarro próxima, o barulho ensurdecedor do trânsito de Sukhumvit Road a envolvê-lo. Enterrou o rosto nas mãos. Sentia-se pequeno, sujo, como a mulher o acusara de ser. Sawadika. Kun, are you okay? Liam levantou a cabeça. Uma jovem tailandesa, talvez da sua idade, estava parada à sua frente. Usava o uniforme de uma das muitas pequenas lojas de comida que ladeavam a rua, uma simples camisa polo e uma saia. O seu rosto era gentil, os olhos escuros expressavam uma preocupação genuína. Ele lembrava-se vagamente de a ter visto antes, talvez quando comprara um espeto de frango grelhado no dia anterior. I don't know, gaguejou Liam, a voz ainda rouca. That woman, in the mall. Ela assentiu lentamente. I saw, from my shop. Very high so. Havia uma nota de resignação na sua voz quando disse High So, a abreviatura local para High Society. Sometimes they are like that. But I didn't do anything. A frustração de Liam explodiu. I was just looking for the bathroom. A jovem que se apresentou como Priya ouviu pacientemente enquanto ele desabafava a sua história, a humilhação, a raiva, a confusão. Ela ofereceu-lhe um copo de chá gelado de um vendedor ambulante próximo. O doce frio a acalmar um pouco a sua garganta seca. It's not fair, disse Priya, abanando a cabeça. But for them, people like us. Ela hesitou, olhando para as suas próprias roupas simples e depois para as de Liam. Sometimes we are invisible, or worse, an eyesore. Eyesore? Perguntou Liam. Priya explicou. As famílias ricas e influentes, o poder que detinham não apenas econômico, mas social. A importância do Krenjai, a deferência, a relutância em causar desconforto ao confrontar alguém de estatuto superior. The security guards, they had to listen to her. If not, maybe they lose their job. Liam sentia-se um pouco melhor por ter alguém que o validasse, que não o olhasse como se ele fosse o problema. Mas a injustiça ainda o corroía. I just want to, I don't know, make them understand it was wrong. Priya ficou pensativa por um momento. Difficult. Very difficult. Complain to mall management. Ela encolheu os ombros. Maybe they say sorry, give you a voucher. But Kun Sirikit? Nothing will happen to her. A ideia de um voucher de desculpas quase o fez rir amargamente. Não era isso que ele queria. Ele queria que aquela mulher, Sirikit, soubesse que o que ela fez não era aceitável. Is there anything we can do? Perguntou Liam, olhando para Priya com uma esperança tênue. Priya mordeu o lábio. Maybe we can try to talk to the mall office, but don't expect too much. Ela suspirou. And we need to be careful. People like her have long arms. Decidiram tentar. No dia seguinte, voltaram ao Siam Paragon. Liam sentiu um nó no estômago ao entrar novamente naquele espaço opulento. Priya, ao seu lado, parecia calma, mas os seus olhos denunciavam uma certa tensão. Foram ao balcão de informações, que os encaminhou para um pequeno escritório administrativo escondido num corredor lateral. Uma mulher de meia-idade, com um sorriso profissional mais distante, ouviu a história de Liam, que Priya ajudou a traduzir e a contextualizar. A mulher ouviu, fez algumas anotações e depois disse-lhes com a mesma polidez evasiva que investigariam o assunto e que lamentavam qualquer inconveniente. Não houve pedido de desculpas pela ação de Sirikit, apenas pelo inconveniente de Liam. Ficou claro que era uma porta fechada. Saíram do escritório desanimados. Sim, disse Priya, com um suspiro. It's like talking to a wall. Liam sentia-se derrotado. Talvez devesse apenas esquecer. Era só um incidente desagradável. Coisas assim aconteciam a viajantes, certo? Mas a imagem do rosto desdenhoso de Sirikit, a humilhação pública, continuava a assombrá-lo. Don't give up yet, disse Priya, a sua voz subitamente mais firme. I have an idea. Maybe not official, but maybe it can make her feel something. Ela olhou para Liam. It's about face, em tailandês. Reputation. If she loses face, that's bad for Haiso people. Priya conhecia algumas pessoas que trabalhavam no centro comercial, em posições menos visíveis. Durante os dias seguintes, discretamente, ela falou com elas. Um rapaz da limpeza, um segurança júnior de outro turno. Alguém tinha de ter visto mais do que os seguranças que o escoltaram. E ela encontrou. Um jovem que trabalhava num quiosque de sumos não muito longe do local do incidente. Ele vira tudo. Vira a arrogância de Kun Sirikit, a forma como ela humilhara o Farang sem motivo aparente. Ele não gostava dela. Aparentemente, ela era conhecida por tratar mal os funcionários.
Ele não testemunharia oficialmente, tinha demasiado medo de perder o emprego, mas confirmou cada detalhe da história de Liam. A confirmação, mesmo que informal, acendeu uma nova chama em Liam. Não estava louco. Não tinha imaginado o veneno no tom dela. "So, what now?" perguntou Liam a Priya, enquanto partilhavam um prato de pad thai numa banca de rua. "Now," disse Priya com um brilho nos olhos, "we make Kunsirikit a little uncomfortable." O plano era simples, mas arriscado. Não envolvia gritos, nem acusações agressivas. Envolvia um confronto público, sim, mas calmo, educado e no território dela. O objetivo não era uma vitória legal, mas uma pequena vitória moral. Uma forma de Liam recuperar a sua dignidade e talvez, apenas talvez, fazer Sirikit pensar 2 vezes no futuro. Passaram os 2 dias seguintes a patrulhar discretamente o Siam Paragon. Liam sentia-se um espião amador, o coração a acelerar sempre que via uma mulher que se parecia vagamente com Sirikit. Priya era a calma e a estratégia. Finalmente, numa tarde de sábado, quando o centro comercial estava particularmente movimentado, avistaram-na. Estava sentada sozinha numa mesa de um café elegante na área de restauração gourmet, bebericar um cappuccino, o olhar distante e entediado. "That's her", sussurrou Priya. "Ready?" Liam engoliu em seco. O seu estômago revirava. "As ready as I'll ever be." Levava no bolso um pequeno papel onde Priya escrevera algumas frases-chave em tailandês, transliteradas foneticamente. Coisas simples como "eu não fiz nada de errado" e "houve testemunhas". Aproximaram-se da mesa dela. Priya um passo à frente. "Kunsirikit, sawadika", disse Priya, a voz respeitosa, mas firme. Fez um Y, a tradicional saudação tailandesa. Liam tentou imitar o gesto, sentindo-se desajeitado. Sirikit olhou para cima, primeiro com surpresa, depois com um reconhecimento que rapidamente se transformou em irritação. "What do you want?" perguntou, a voz gélida ignorando Priya e fixando-se em Liam. Priya continuou em tailandês, explicando calmamente que o jovem estrangeiro tinha sido tratado injustamente no outro dia, que ele não fizera nada para merecer tal humilhação e que havia pessoas que tinham visto o que aconteceu. Ela não levantou a voz, mas a sua presença e as suas palavras eram inegáveis. Liam, sentindo um misto de pânico e uma coragem recém-descoberta alimentada pela presença de Priya, tirou o papel do bolso. A sua voz falhou no início. "I did nothing wrong", conseguiu dizer olhando diretamente para Sirikit. "There were witnesses." O efeito foi imediato. O rosto de Sirikit passou de irritação para choque e depois para uma fúria contida. Olhou à volta. Algumas pessoas nas mesas vizinhas tinham parado de conversar e olhavam discretamente na direção deles. O murmúrio habitual do café parecia ter diminuído. A sua face estava em jogo. Ser confrontada publicamente, mesmo que de forma educada, por um farangue de mochila às costas e uma rapariga que ela provavelmente considerava uma ninguém, era intolerável. Ela podia ter chamado os seguranças novamente. Podia ter feito um escândalo. Mas a situação era diferente. Desta vez, havia uma testemunha implícita e o confronto era mais direto, mais pessoal. O risco de um embaraço maior de a sua conduta ser comentada era real. Sirikit levantou-se abruptamente, a cadeira a ranger no chão polido. Não disse uma palavra a Liam ou a Priya. Lançou-lhes um olhar carregado de veneno, depois virou-lhes as costas e afastou-se a passos rápidos, quase a fugir. Desapareceu na multidão de compradores. Liam e Priya ficaram ali por um momento, o silêncio pairando sobre a mesa agora vazia. O coração de Liam batia como um tambor. Conseguira. Ele enfrentara. E ela recuara. "Let's go", disse Priya suavemente, tocando-lhe no braço. Afastaram-se rapidamente, uma mistura de adrenalina, alívio e um resquício de medo a percorrer-lhes as veias. Quando chegaram à rua, ao barulho e ao calor familiares, Liam parou e olhou para Priya, um sorriso incrédulo a espalhar-se pelo seu rosto. "Thank you", disse ele, a voz embargada. "Thank you so much, Priya. I couldn't have done that without you." Priya sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. "You were brave, Liam, my penhai. Sometimes, even small people can make big people listen, or at least, run away." Não houve pedido de desculpas formal. Não houve mudança de políticas no centro comercial. Kunsirikit provavelmente continuaria a ser Kunsirikit, mas para Liam algo mudara. Ele defendera a sua dignidade,